Senhor João, boa tarde. Boa tarde. Vou fazer algumas perguntas ao senhor. Vou perguntar dados pessoais e depois perguntarei sobre os fatos. Sobre os fatos, o senhor tem um direito constitucional de ficar em silêncio, mas se quiser falar, é um direito que o senhor tem também, tá bom? Seu nome completo, qual é? João Mendes Lima, Sua data de nascimento? 19/6/85. O senhor nasceu em qual cidade? São Francisco Minas. Nome do pai e da mãe? Ana Mendes Lima. Pai Hermínio Pereira Lima. Seu endereço? Aqui de Brasília? Isso. Aqui eu não me recordo do endereço. Qual era o estabelecimento, o nome? Mas moraria. O senhor é casado, solteiro? Solteiro. Tem filhos? Não, senhor. Qual é a sua escolaridade? 8ª série eu tô fazendo o 3º ano no presídio. O senhor trabalha com o quê? Mas moraria. Qual é a sua renda mensal? Chegava uns quase 3.000. O senhor já foi preso antes desse processo? Não. Já chegou a ser processado por alguma coisa? Por orientação a meus advogados, eu falo só com advogado. Ah, tá. Então o senhor não vai responder minhas perguntas, é isso? Sim, senhor. Ok, é um direito que o senhor tem. A defesa. Excelência, obrigado. Então, Isso, Paulo. já passei direto para a defesa. Sim. Seu João, bom dia, tudo bem? Bom dia. Vou fazer algumas perguntas para o senhor, tá bom? Só sobre o que o magistrado perguntou para o senhor já teve alguma passagem criminal? Se o senhor já foi preso? O senhor Não, não. Nunca? Nunca. Certo. Agora, nós vamos para o dia dos fatos. Eu quero que o senhor esclareça com todos os detalhes o que aconteceu, esclareça para os jurados o que aconteceu, como é que foi. Por favor, peço que o senhor fale. O que aconteceu foi eu levantei 11 horas da noite. Aí eu fui na distribuidora. A distribuidora fica 80 metros de onde eu moro. Aí eu, no caminho de volta, eu voltando pela contramão, o lado contrário da rua. Aí um indivíduo me para na rua, me chamando para manter relação sexual com ele. Pedindo para mim manter relação sexual com ele. Queria ficar comigo, queria me chupar, queria comer meu cu. Aí eu peguei e falei pra ele: ô, meu camarada, sai fora, dá licença. Eu não pratico esse tipo de coisa, não. Vai procurar alguém pra você manter relação sexual com ele por aí. E dei as costas a ele e segui de frente ao meu portão, ficar de frente onde eu moro. Aí, quando eu cheguei no portão que destranquei o cadeado, ele já estava próximo, bem próximo de mim, querendo entrar junto comigo. Eu bati o portão, encostei o portão e fui pra dentro de casa. Aí deitei e ele ficou de fora, caminhando de frente ao portão, a toda hora ele ficava passando de frente. Aí então eu levantei, fui lá e pedi para ele que desse licença, fosse procurar alguém para ele manter relação sexual com ele, e o que ele estava procurando lá. Aí então ele já se insistiu a entrar para dentro, falando que ia pular para dentro. Eu voltei para dentro de casa de novo, eu não tenho arma, não tenho nada, morava sozinho. Era onde eu moro, trabalho. Entrei pra dentro, sentei no sofá. Aí ele ficou de volta. Tem um casal de cachorro Rottweiler, os cachorros ficou insistindo, latindo ele. Aí pela segunda vez eu voltei ao portão, pedi para ele que desse licença, que eu já era tarde, eu tinha que dormir, não era hora, não tinha como eu manter relação sexual com ele. Eu sou homem, não tem, nunca tive caso com relação sexual com homossexual, com esse tipo de pessoa. Não foi discriminação a ele que aconteceu, o ocorrido, não foi discriminação em nenhum momento. Eu pedi para ele que desse licença, pelo amor de Deus, e aí ele já começou a virar de costas pro portão, ficar se esfregando a bunda no portão, tirava o pênis para fora, passava cuspe no pênis, masturbando na minha frente. Tem câmera no Instituto Mix que joga para frente o meu portão, tem câmera. Eu pedi para ele, pelo amor de Deus, que desse licença. E aí ele me convenceu a querer entrar para ele urinar. Já estava já quase meia-noite. Eu sem saber o que fazia. Naquele momento, eu peguei a chave da porta que entra para dentro de casa, tranquei a porta de casa e abri para ele. Falei para ele: ó, você mija aqui, pelo amor de Deus, você vai embora. Vai procurar alguém para você manter relação para lá. Eu não mantenho relação, não faço esse tipo de coisa, não. Aí no que ele entrou, eu só destranquei o cadeado do portão, ele já entrou para dentro rápido, quase sem esperar eu nem fechar os cachorros, porque se eu tivesse com mal intenção com ele, de manter relação sexual com ele, ou de matar ele, eu não ia fechar cachorro para deixar ele urinar dentro de casa, não.
dentro de casa não, beirando o portão, onde eu pedi para ele mijar. Falei para ele, você já tá masturbando de fora. Eu vou deixar você entrar aqui para dentro. Eu não te conheço, não sei nem quem é você. Via ele de vista, não tinha relacionamento com ele, de conversa, de nada. Considere se inscrever no canal. Aí então, no que ele entrou pra dentro, ele já veio pra cima de mim. Ele percebeu que eu já tinha fechado os cachorros, ele veio pra cima de mim, tentando me agarrar. E eu passei em volta os material de mármore, granito, saindo fora dele. Não ia ele pra cima de mim, eu não conseguia sair fora dele. Não dava prazo de eu voltar pra dentro de casa, porque eu tinha trancado a porta de entrada. Aí então, eu puxei o cadeado onde a gente guarda ferramenta, onde a gente guarda os material de ferramenta. Disco, mármore, disco lixo, essas coisas, onde fica 2 armários. Aí então, no que eu puxei o cadeado, ele já veio pra cima de mim, não deu prazo de eu prensar ele com a porta. Ele entrou junto comigo. E eu fiquei de costas pro armário onde a gente guarda a ferramenta. Aí ele já entrou, ele tava com a bolsa de costas, ele já desabotou a calça, puxou o cinto, desabotou as calças, começou, tirou o pênis pra fora, passou o cuspe no pênis e se masturbando na minha frente. Aí naquele momento eu pedi para ele, pelo amor de Deus, que não fizesse aquilo comigo. Que eu ia ser, ele ia me estuprar e aí como é que ia ficar a minha vida? Naquele momento eu fiquei sem saber o que que fazia, não dava para mim passar por cima dele, porque ele estava de frente à porta e eu de costa para os armários. Não tinha como eu passar por cima dele. O cara estava com a bolsa nas costas. Nunca eu pedi a ele, pelo amor de Deus, para ele deixar eu ir embora, pelo menos sair de lá. Ele puxou a bolsa das costas, falou que ia me pegar de todo jeito, ia espirocar meu cu. Naquele momento eu catei a picareta e dei uma picaretada na cabeça dele. Desesperado, eu acabei jogando ele dentro da cisterna, porque ele não sabia o que tinha feito. Foi o que aconteceu. João, no outro dia, no dia seguinte, teu irmão chegou lá, e aí como é que foi isso? Você contou pra ele o que tinha feito? Como é que foi? No outro dia, meu irmão chegou, eu contei para ele o acontecido, do mesmo jeito que eu tô falando. Contei para ele, expliquei para ele. Aí ele ficou desesperado, que a gente tinha abrido lá, não tinha 2 anos, tava começando. E aí ele desesperado, sem saber o que que fazia. E eu falei para ele, não teve como eu sair fora dele, só se eu não tinha jeito de eu passar por cima do cara, e não ia ter como eu sair fora. O cara tava, sei lá, se o cara tava armado, não sei o que que ele ia puxar de dentro daquela bolsa. Aí expliquei para ele a situação e ele pegou, foi caçar jeito de procurar a justiça. Eu fiquei em dúvida em relação a um trecho do processo que eu vi, e eu até lhe perguntei, a questão que ele abaixa as calças dele ficam na canela, tem algum momento que ele cai ali, que você golpeia ele? No momento que eu golpeei ele, quando eu pedi para ele, pelo amor de Deus, para ele deixar pelo menos eu sair de lá, que eu golpeei ele nem sobe as calças direito. Ele vem para cima de mim, puxa a bolsa das costas, tentando abrir a bolsa para cima de mim, e a calça apeia ele, e aí ele cai. O que que é apelei? A calça peia as pernas dele. Piou as pernas? É. É o que? Prendeu? Só pra ficar claro. Prendeu as pernas. Prendeu as pernas na perna dele mesmo? Nas pernas dele, porque ele não se levantou as calças. Certo. E aí, nesse momento, o que aconteceu? E aconteceu que eu dei o golpe de picareta nele. Você chegou a dar outro golpe também, que você fala aqui que prendeu na bolsa, mas você deu 2 Prende- golpes nele. Foi o segundo golpe, ele engancha no que eu dou bato a picareta, ela engancha na bolsa dele. No eu desenganchar ela, ela acaba dando outro golpe nele. Então foram 2 golpes ali, 2 certeiro com a picareta. Sim, senhor. E aí, posteriormente, você jogou ele na cisterna. Quando você jogou que a cabeça pegou ali na Joguei ele entrada? de cabeça para baixo. E aí depois você fechou. Depois eu fechei. Aí você chegou a dormir depois disso ou não? Você ficou Não, esperando não. seu irmão chegar? Não consegui dormir, não. E aí quando seu irmão chegou, você contou pra ele. Contei para ele. Ele inicialmente ele acreditou? Não entendi. Inicialmente ele acreditou no que você estava falando? Não, inicialmente ele não acreditou, achou que eu tava com brincadeira. Certo. Agora vamos voltar só um pouquinho nessa história aqui. Naquele momento ali, tem nas imagens eu assisti, você compra a tua, acho que era cerveja que você foi comprar? Foi 3 Amistel unidade e 2 maços cigarro. E aí você comprou e estava vindo do outro lado da rua e ele te abordou lá do outro lado, como é que foi? Do outro lado ele me aborda. Como é que foi isso? Ele te chamou? Ele me chamou pedindo para mim ir pro lado escuro da rua com ele, para Certo. manter relação com ele. E aí posteriormente? Aí eu peguei e saí fora dele. Saí fora e segui do meu portão. Tu tem mais ou menos uma noção de tempo? Quanto tempo o Júnior ficou lá no teu portão? Ele ficou por volta de 20 a quase 30 minutos. Foi te chamando, fazendo isso que tu estava falando? Sim, senhor.
Na questão que você conta pra gente aqui que ele estava se masturbando, que no processo tem que baixar as calças, mas eu quero que você explique e seja mais detalhista, independente da palavra que você vai utilizar aqui agora. O que que ele fez? Ele baixou a calça porque no vídeo que mostra ali, mostra ele de costa. O que que ele fez? Quando ele tava de fora da rua, Quando ele estava no teu portão lá, quando ele tava no portão, ele só desabotoou, abriu o zip da calça, e aí o que que ele fez? puxou o pênis pra fora e passou o cuspe no pênis e começou a se masturbar. E o que que ele falava pra você? Falava que queria ficar comigo, queria me pegar de umas conversas lá. Por que que você não ligou pra polícia? Eu não tinha telefone. Eu tava sem telefone. Você estava sem telefone? Porque o telefone que a gente usava lá era o telefone da empresa. Que tinha o telefone pessoal e o telefone que usava Para receber ligação? para receber ligação. Só que o meu irmão saía e, devido no seu lugar de muita confiança, ele saía e levava os telefones. Entendi. Agora, outro esclarecimento que eu te faço, nas imagens mostra o Júnior na frente do teu portão e em determinados momentos ele vai para a lateral. Que eu fiquei na dúvida e posteriormente eu até consultei ali no local mesmo, até no Google Maps. Existe uma grade na lateral também que seja aberto, que a pessoa está na lateral consegue ver ali o lote? Tem uma grade que fica na lateral. É a lateral todinha ou é só um pedaço de grade ali? É só um pedaço de grade. Ela é mais ou menos 4 metros de grade. E aí, no momento em que ele estava na frente, ele ia na lateral também? Ia. E o que que acontecia? Ele chamava também? Chamava me perturbando, chamando para manter relação com ele e aí se simulando. Você já chegou a ter alguma amizade com ele, a sair com ele, a beber junto com ele? Não, nunca bebi junto com ele, até porque a cerveja que eu tomei os 2 dias antes tinha sido com o meu irmão que pagou. Lá até minha cunhada e meu irmão, ele falou, me pedia para não deixar ninguém entrar, porque eu não tenho conhecimento aqui dentro de Brasília, entendeu? Eu não tenho conhecimento. Eles conhecem muita gente, já tem 12 anos que mora aí. Eu não conheço ninguém, não sei quem é quem. Então eu nunca levei ninguém lá para dentro do meu lote, nunca tive relação com ele, nem de conversa, nem de nada. Você tinha relação de comprar bebida ali enquanto ele era funcionário? Na distribuidora, às vezes eu chegava a comprar, mas quem atendia às vezes era outro funcionário, às vezes nem ele atendia. Não chegava a me atender. E nesse dia que você bebeu com o seu irmão, ele estava junto, o Júnior estava junto com vocês? Não, Se a gente puxar a câmera lá da frente lá, a gente vai localizar o Júnior bebendo com vocês? não vai porque ele nunca esse Júnior nunca entrou lá dentro para tomar cerveja comigo nem com meu irmão. Isso nunca aconteceu. Agora eu te pergunto, em relação ao momento em que o Júnior entra ali. A gente vê que tem muita conversa ali dele chamando, enfim, fazendo um gesto ali. O que que ele falou contigo ali, para ser bem preciso mesmo? O que que ele falou assim, João, para ele ter te convencido a entrar ali no lote? O que que ele falou com você? De tanto ele me perturbar e eu já sem saber o que fazia, eu peguei ele assim, deixa eu só urinar aqui, entendeu? Aí eu peguei, me arrisquei, porque eu sem conhecimento, sem malícia de malandragem nenhuma, me arrisquei. Sou criado na roça desde pequeno, vim para Brasília há pouco tempo, estava no Goiás, cidade interior, e nunca não tem malícia com aquilo, com malandragem de ninguém. Acabei caindo na conversa dele de abrir o portão para ele. E aí, quando abriu ali, ele chegou a puxar também para entrar ou foi o senhor que puxou? Não, ele que puxou. O senhor só abriu ali, ele puxou e entrou. Ele puxou. E depois que ele entra, o que que acontece? Depois que ele entra, ele vem pra cima de mim porque ele percebeu que eu tinha fechado os cachorros. Os cachorros é valente. Um casal de Rottweiler. Então ele percebeu que eu tinha fechado os cachorros e ele já veio pra cima de mim. No momento em que ele entra, até acontecer ali o fato em si, foi mais ou menos quantos minutos? Foi questão de 5 a 6 minutos. 5 a 6 minutos? No momento que ele entrou, aí ele começou a pedir para o senhor fazer relação sexual? Como é que foi? Só para ficar mais específico. Pedia pra mim manter relação sexual com ele, que queria comer meu ânus, queria ficar comigo, queria me chupar. Ia me chupar todinho, chupar meus peitos. Comer teu amo? O senhor falou comer teu amo? Anos. Anos? Pode continuar, desculpa. E um monte de conversa. E eu acabei saindo fora dele, mas não conseguia, porque não dava prazo de eu correr pra rua. Tinha como eu sair pra rua. E em que momento foi que vocês foram para esse quartinho lá, que fica a cisterna e as ferramentas? Esse momento foi no momento que eu saí, tentei sair fora dele, pra mim ver se eu ganhava a rua. Mas aí por ele estar com uma bolsa nas costas, assim, esse cara tá armado, não sei o que ele tinha tirado lá de dentro, entendeu? Ou que tava lá dentro. Tentei passar em volta os cavaletes onde a gente bota as mármores, os granitos, e ele me cercando. Aí foi quando eu puxei o cadeado da porta,
Quando eu puxei o cadeado tava só passado, não tava trancado. Só puxei o cadeado onde a gente guarda a ferramenta, ele já veio e já entrou junto comigo. Eu vi que o senhor fala que tentou fechar a porta. O senhor imprensou ele? Como é que foi isso? Tentei imprensar ele, mas ele veio pra dentro e empurrou. O senhor fala em imprensou ele que ele tava tentando entrar no quartinho, o senhor fechando a porta. Sim. E aí, depois que ele entrou, o que é que aconteceu? Depois que ele entrou, ele abaixou as calças, desabotou o cinto, abaixou as calças, tirava o pênis pra fora, tirava o pinto pra fora, passava cuspe no pinto e se masturbava na minha frente. E nesse momento, o que que o senhor tava fazendo? Nesse momento eu fiquei de frente pra ele, de costa pro armário, sem poder fazer nada. No momento que o senhor relata pra gente que a calça apiou, que ele se tropeçou ali, ele caiu, foi aí que o senhor golpeou ele, quando ele foi pra cima do senhor? Foi no momento que ele vem pra cima de mim, que a calça apeou ele, que eu golpeei ele. E aí, posteriormente, o senhor colocou ele na cisterna. E, desesperado com o acontecimento, eu acabei jogando ele dentro da cisterna. O senhor fala que morou a vida toda em uma cidade roça. Em que cidade que era essa? Não, eu sou criado na roça, nunca passei por aquilo. Eu vim sair de casa, mas sempre trabalhando em roça, entendeu? Passei a morar em cidade pouco tempo. Aqui em Brasília eu já estava 2 anos. No momento ali da primeira investida dele ao senhor, que ele atravessa a rua, vocês conversam, que ele chama o senhor para fazer sexo lá no escuro lá. O senhor teria a possibilidade ali, ou o senhor quis agredir ele de alguma forma, com murro? Não. Eu só saí fora dele. O senhor em algum momento praticou algum tipo de homofobia com ele, Não. discriminação por ele ser Não. homossexual? Não. Até porque eu nem sabia que ele era homossexual. Eu vim saber aqui no júri por ver o juiz falando. E naquele momento lá, que o senhor viu ele fazendo aquilo lá, tirou o pinto para fora, ficou se masturbando, cuspiu, qual foi o sentimento que o senhor sentiu naquele momento ali? Eu fiquei sem saber o que eu fazia, porque eu nunca achava que ia passar por uma coisa daquela. E também com medo de ser estuprado, do cara me pegar à força e eu sem saber o que eu ia fazer na minha vida. Eu questiono também ao senhor, tem no processo aí, até a sua cunhada fala que você sumia, contava história mirabolante. Eu quero até saber do senhor uma explicação também sobre isso, porque isso também tá em volta aqui do processo. O senhor sumia, foi para Morrinhos, passou 3, 4 anos sumido. Como é que foi isso? Então sempre eu saía, mas é porque às vezes não tinha contato, às vezes perdi o número dos parentes, entendeu? Aí ficava sem contato. Fiquei sem contato um bocado de tempo. E aí eu sempre saía para trabalhar, nunca saía assim para aventurar, não. O jeito do senhor é esse jeito mais reservado de conversar? Como é que é? Sim, senhor, sempre eu fui desse jeito, desde criança, O senhor foi criado lá na roça. na rua, até os 22 anos. Eu tô vendo que o olho do senhor é meio. O senhor tem algum problema de vista, não? O olho do senhor é azul? Meio verdeado. Meio esverdeado? O senhor tem algum problema de vista? O senhor enxerga bem? Eu enxergo só que eu tô com um problema de vista um pouquinho curto. O senhor sempre, toda a vida do senhor, o senhor teve esse negócio com telefone? O senhor nunca teve? Como é que Não, o senhor fazia sempre pra se tive comunicar? telefone. Sim. Sempre não. Eu tive telefone, mas muito pouco. Nunca fui de muito ter telefone assim, não. Eu já tive na minha vida 2 telefones, foi muito. Aí os telefones que o senhor utilizava era pra mexer no Zap, Instagram, essas coisas, ou é só pra fazer ligação? Só pra fazer alguma ligação ou receber. O senhor chegou a ver as imagens do processo? Não, Esses cachorros que tinha lá na propriedade lá, eram Rottweilers que o senhor falou? Rottweiler. Eram cachorros adultos? Já era cachorro já adulto, já. Já? E naquele momento ali, o senhor chegou a prender ele aonde? Perto da porta lá da casinha que o senhor fica? Tem uma casinha lá onde a gente prende. Aquela porta de vidro ali, é ali que o senhor ficava ou ali é a recepção da marmoraria? Ali é a recepção e tem um quarto lá que eu ficava. Que era o quartinho que o senhor ficava. É. Aí o senhor, além de trabalhar na marmoraria, o senhor tomava conta ali da É, residência. ficava olhando, porque lá às vezes parece muito furto. Em algum momento alguém pulou lá para fazer alguma coisa, ou furtou alguma peça, alguma coisa? Não. Mas já chegou a desaparecer. Sim. Já que a gente não sabia quem que era. A picareta que o senhor usou era a que estava dentro do quartinho, era da residência mesmo, da marmoraria? Da marmoraria. Aí depois que o senhor golpeou, o senhor colocou lá, deixou no quartinho. Deixei no mesmo lugar. Tem mais alguma coisa que eu esqueci de te perguntar, que você ache relevante para a tua defesa, você queira falar aqui para os jurados? Ah, porque eu sempre fui reservado, eu nunca passei por aquilo. É um local onde eu moro e trabalho. O cara tentar entrar para dentro e me abusar sexualmente, ele ia me estuprar. Não tinha saída para mim, era eu fazer aquilo com ele. Não tinha outra saída para mim. Ele estava de frente à porta, que era a minha defesa de sair para frente. Ele de frente à porta, ele ia me estuprar lá e eu ia ficar estuprado e o sujeito sair ou até fazer uma coisa pior comigo, Coisa pior que o senhor fala é tirar a vida do senhor, matar o senhor? ter me matado. O senhor
O senhor se arrepende? O senhor está arrependido do que aconteceu, do que o senhor fez com o Lucas? Arrependi desde do fato acontecido, mas não teve como, ele ia me estuprar. Ele puxou a bolsa das costas, ele veio pra cima de mim pra tentar me pegar. Eu não tinha relação com ele, nem de conversa, eu não tinha relacionamento com ele. O que que o senhor, minha última pergunta para finalizar, o que que o senhor, no momento lá, achou que o senhor tivesse ali naquele momento que atraiu os olhares dele sexualmente para o senhor ali? Uma questão de andado, de pessoa, de conversa, se o senhor souber, né? Não sei Ah, se o senhor já parou para pensar assim, o que que esse cara viu em mim? O que que o Júnior viu em mim para ele ficar interessado dessa forma? esse lado eu não sei nem falar, não. Se Perfeito. ele me viu alguma coisa assim. Certo. Obrigado, viu? Obrigado, excelência, sem mais. Ele também está disponível para os jurados, caso queiram perguntar. Senhores e senhoras jurados, tem alguma pergunta para fazer por escrito? Sendo assim, dou por encerrado o interrogatório. Pode sentar. Senhora Triana, é assim que fala? Isso. Me confirma o nome completo, por favor. Adriana de Souza do Nascimento. A senhora foi arrolada como testemunha em um processo e o João Mendes Lima ele é acusado de ter praticado um homicídio por ocultação de cadáver de Júnior de Souza do Nascimento. A senhora conhece alguma dessas duas pessoas? Júnior, meu irmão. Ok, dada ao parentesco com a vítima, a senhora será ouvida como informante. Eu não vou colher o dever legal da senhora dizer a verdade, mas peço que fale aquilo que viu, que ouviu, que tem conhecimento, tá bom? Ok. Sobre esses fatos supostamente ocorridos em maio de 2023, o que que a senhora se recorda? Na verdade, foi dia 1º de junho, né? Aqui tá madrugada de 31 de maio para 1º de junho. Na verdade, o Júnior mora comigo, né? Morava comigo, com a minha mãe e com meu filho. E todo dia de manhã, quando eu ia trabalhar, eu via ele, né? Antes de eu sair para trabalhar. Aí, na quinta-feira, eu acordei para ir trabalhar e vi que ele não tinha acordado. Aí, eu fui até o quarto dele para poder chamar ele, né? Para ir trabalhar. E vi que ele não estava no quarto. Aí, quando eu vi que ele não estava no quarto, eu falei, tem alguma coisa errada, porque ele não é de fazer isso, de sair e não dar notícias, não falar que vai dormir fora, alguma coisa assim. Aí eu esperei dar 8 horas, porque o horário que eu acordei era 6h40 da manhã. Aí eu esperei dar 8 horas da manhã, que era o horário que ele entrava no trabalho. Aí eu liguei lá no serviço dele, aí perguntei se ele tinha ido trabalhar. Aí o gerente dele falou, não, ele não chegou, inclusive a gente está aguardando ele. Aí foi na hora que eu vi que tinha alguma coisa errada, né? Eu falei, tem alguma coisa errada, porque meu irmão não é de fazer isso. Aí eu fui na 19ª para poder registrar o boletim de ocorrência. E registrei o boletim de ocorrência, e depois eu fiquei sabendo que ele pegou o Uber para vir embora. Aí eu falei, pode ser que aconteceu alguma coisa também no caminho dele vindo para casa com o Uber. Eu fui até a central da Uber para poder ver se eu conseguia falar com o motorista que ele veio. Só que aí não deixaram eu entrar, não tive acesso. Aí eu voltei para casa, fui para casa e fiquei aguardando, sempre entrando em contato com o delegado, que eu peguei o contato dele lá na 19ª. Aí, infelizmente, só na parte da tarde, já à noite, umas 6h40 para 7 horas da noite, que eu fui informada que próximo lá de casa tinha achado um corpo dentro de uma cisterna, que provavelmente era do meu irmão. Aí foi que eu fui até lá e a gente descobriu tudo que tinha acontecido. O que a senhora ficou sabendo lá na delegacia? Na verdade, quem foi lá em casa para avisar foi o Tarcísio. Ele chegou lá em casa e falou, Dri, eu vim lá da delegacia e falaram que encontraram um corpo ali, provavelmente é do Júnior. Aí a gente foi para lá, que infelizmente onde foi encontrado o corpo do meu irmão é bem próximo da minha casa. Aí nós fomos lá e infelizmente ficamos sabendo que era o corpo do meu irmão que estava na cisterna. O Tarcísio, qual é o parentesco, o proximidade? Meu irmão trabalhou muitos anos com ele. E ele, a esposa dele, as filhas dele, a gente tem um vínculo muito bom, assim, de uma amizade muito boa. E ele é um amigo da família. Ele tem algum vínculo com a distribuidora? Quem? O Tarcísio? Ele é dono. Ele é dono da distribuidora? Sim, meu irmão trabalhou com ele. Qual que era o horário de trabalho do irmão da senhora? De 8 às 18. Ele trabalhava na Real Acessórios do CIA. Que é a distribuidora? Não, ele trabalhou antes, já trabalhou um tempo na distribuidora com o Tarcísio. Quando aconteceu, ele estava na Real. Ele não tinha mais vínculo com a distribuidora? Não trabalhava na distribuidora mais não. Qual é a distância da distribuidora na casa da senhora? Longe, perto? Uns 10 minutos. E do local que encontraram o corpo? Uns 15 minutos também. Uns 15 minutos? Perto também. Foi informado alguma coisa para a senhora, as condições do local, algum suspeito, algum acusado da prática do ilícito? Não, só do João Mendes mesmo. Foi indicado na delegacia, é isso?
Você fala como assim? Alguém falou para a senhora no dia dos fatos se tinha algum suspeito? Ministério Público. Obrigado, Excelência. Muito bom dia a todos. Bom dia, dona Adriana. Bom dia. Eu sei que a senhora já prestou outros depoimentos a respeito desses fatos, inclusive nesse plenário do júri. Fui eu que participei do primeiro julgamento, que na verdade acabou nem se encerrando, né? Não sei se a senhora tomou conhecimento, mas Sim. foi feito um exame, enfim, um exame da sanidade mental, isso tudo depois a gente vai tratar melhor com os jurados. Mas, infelizmente, é necessário a gente tratar de novo, né? Mais uma vez a respeito do tema. Eu tenho certeza de que é extremamente doloroso para a senhora cada vez que tem que relembrar isso que aconteceu, afinal de contas é seu irmão, né? E, sobretudo, em virtude da forma como tudo aconteceu. Mas é importante que os 7 jurados que estão ali, né, à sua direita, são as pessoas que vão julgar a causa, eles tenham conhecimento, né, a respeito do que aconteceu e a respeito de quem é Júnior, né? Quem era seu irmão, e para que possam tomar as melhores decisões no dia de hoje, tá bem? Sim. A senhora já relatou como a senhora então tomou conhecimento a respeito da morte dele, né? E a senhora então não chegou a entrar ali no local em que o homicídio aconteceu, Não, eu né? pedi, mas o delegado não deixou eu entrar, não. Porque tinha que Perfeito. reconhecer o corpo, mas ele não deixou eu entrar, não. Tá. Quem fez o reconhecimento do corpo? Na época eu tava namorando com o meu namorado. Seu namorado. Sim. Tá, joia. Eu não vou aqui entrar em detalhes com a senhora a respeito das condições do corpo, etc., mas eu queria saber mais a respeito do Júnior em si, né? Como é que ele era como familiar, como irmão, como amigo ali na sociedade, na comunidade? Era uma pessoa tranquila, era uma pessoa não tranquila? Como é que ele era? Ah, meu irmão, além de ser, né, que era um excelente irmão, ele era um ótimo filho, sempre foi de ajudar minha mãe dentro de casa. E assim, meu irmão nunca teve inimizade com ninguém, não tinha ninguém assim para dizer. Lá onde a gente mora mesmo, lá no Sol Nascente, a gente não tem ninguém assim para falar mal dele. Ele sempre teve boas amizades, nunca entrou em briga, confusão com ninguém. Não tenho o que falar assim de mal do meu irmão. Sim. A senhora mencionou já que ele havia trabalhado lá na distribuidora do Tarcísio, Sim, ele né? trabalha. Mais recentemente, ali na época da morte dele, ele estava trabalhando na Real Acessórios, né? Ele é estoquista lá, pelo que a gente Na vê aqui. verdade, lá com o Tarcísio, ele trabalhou ele começou a trabalhar com ele lá com os 13 anos de idade dele. Ele trabalhava lá, trabalhou muitos anos com o Tarcísio. Por isso que a gente tem ele hoje como da nossa família. Entendi. Tá certo. A mãe de vocês, qual que é o nome dela? Avanildes. Vanildes. Chega a mencionar um trabalho dele também no Fujioka. Sim, ele trabalhou um tempo no Fujioka. Aí lá ele não gostou muito da época que ele trabalhou lá. Aí a gente tem um amigo da gente que conseguiu para ele na Real, que ele queria entrar na Real e aí ele conseguiu entrar lá na Real. Perfeito. E ele tinha, na época em que acontecem esses fatos aqui, ele tinha entrado lá há pouco tempo, na Sim, Real. acho que tinha. Agora eu não me recordo direito, não sei se era 10 dias ou era 15 dias. Ele tinha acabado de entrar. Alguns dias, Sim, poucas faz semanas ali. Sim, Estava feliz com a nova muito. ocupação. Sim, sim. Tá certo. A senhora disse que ele ajudava em casa, né, em virtude de trabalhar. A mãe de vocês era viúva, Sim, minha mãe é viúva. né? E aqui, fazer o mesmo alerta que eu fiz, né, no outro julgamento que a gente participou, porque eu já fiz essa pergunta para a senhora, vou fazer mais uma vez, porque é importante. A pergunta que vou lhe fazer pode parecer insensível, né, porque trata de valores e tudo mais, mas isso é importante para o juiz depois avaliar as consequências do crime, tá? Que pode ter repercussão na pena e tudo mais. Essa circunstância, né, de ele trabalhar e trazer o sustento ali para casa e tudo mais, né, junto da senhora também, evidentemente, fez falta lá na casa de vocês? Eu vou responder a mesma resposta que eu dei da outra vez, que é igual eu te falei, né? É lógico que é a falta maior do meu irmão, mas assim, falta faz, mas não assim que seja algo que esteja. é, a gente não esteja passando necessidade, né? Mas a falta maior é do meu irmão, eu queria ele, não era dinheiro a ajuda dele, mas Claro. faz falta sim.
faz diferença na economia Sim. familiar. Essa é a questão. Tá, Ju? Tá bem. A senhora sabe se o Júnior e o João, o réu, já se conheciam? Não, Não eu tem esse nunca, conhecimento. não. Só fiquei sabendo dele mesmo quando no ocorrido mesmo, mas nunca ouvi falar nem do nome dele. Ouviu de algum episódio na vida, principalmente na adolescência ou vida adulta, né, ali do Júnior, que ele tenha sido agressivo, arrumado alguma briga, partido para cima de alguém, alguma coisa nesse sentido? Nunca, Fazia não, parte da personalidade dele, não, algo nesse sentido em algum não. momento? Não, né? Tá certo. A senhora sabia, tinha conhecimento de que o Júnior era homossexual, Sim, tá? ele que falou pra gente. Ele contou para Sim, vocês. Como é que era essa questão para ele? Era tranquila? sim, Foi para a tranquila. família também ou não? Como é que era? Eu creio que ele demorou para falar pra gente porque, querendo ou não, né, tem o preconceito, mas na época que ele chegou em mim, na minha mãe, nas minhas irmãs, falou com a gente falou com ele que independente da sexualidade dele, ele era fazia parte da nossa família do mesmo jeito. E depois que ele falou com a gente, foi tranquilo, a gente seguiu nossa vida normal. Enfim. Ah, Joé, dona Diana, eu realmente não quero, porque eu acho até uma tortura a gente entrar em detalhes do homicídio em si, que a senhora tomou conhecimento, evidentemente, mas não quero entrar nisso com a senhora. É, mas tem algo que a gente não tenha tratado aqui, que a senhora queira relatar, queira falar para os jurados? Na verdade, eu quero falar a mesma coisa que eu falei da outra vez, do meu depoimento, é porque porque eu já tinha participado de um depoimento também por via online, né? E na época o João Mendes tinha falado que foi só um golpe que ele deu no meu irmão. E eu que resolvi tudo, meu irmão, eu que fui reconhecer o corpo do meu irmão no ML, eu vi as fotos lá do local, vi tudo. E assim, a cabeça do meu irmão estava bem machucada, não tinha só um corte, igual ele falou, tinha vários cortes, inclusive que tem um que era bem maior, que é aqui na lateral, eu não me lembro se é do lado direito ou esquerdo, que é aqui na lateral próxima à orelha, né, que é o maior, que eu acho que foi o fatal mesmo, assim, né, para ir dar a óbito. E ele fala que foi só um golpe e que foi acidentalmente também, na época ele falou que era que meu irmão que tinha puxado a mochila que ele estava nas costas e que ele mesmo se acidentou. E não foi. Tá, joia. Agradeço bastante, tá, a senhora ter vindo mais uma vez aqui hoje, prestado mais uma vez depoimento para a gente. Mais uma vez expresso também os meus sentimentos pela perda da senhora. Obrigado. A defesa tem perguntas? Sim, excelência. Obrigado. Bom dia, senhora Adriana. Primeiro, os meus sentimentos, a perda da senhora. Vou fazer só algumas perguntas aqui, mas não entenda nada como pessoal, é só para ficar um pouco mais claro toda a situação, tá bom? A primeira que eu faço, a senhora já teria conhecido, a senhora contou para nós aqui que o Júnior tinha se assumido, contou para toda a família. A senhora já chegou a conhecer algum companheiro dele de relacionamento? Ele já apresentou para a senhora? Sim, inclusive, era até uma coisa que eu queria falar hoje, mas da outra vez não foi você que estava aqui, né, defendendo o João Mendes. Aí eu nem ia comentar isso, mas como você perguntou, eu vou falar, porque da outra vez ele questionou isso e depois que eu estava sentada ali, não aqui na hora que eu estava sentada aqui. Infelizmente, quando a gente está sentado, a gente tem que ouvir muita coisa e não pode falar, né? E era uma das coisas que eu ia falar hoje, mas como eu vi que não era ele, eu não ia falar. Mas como você perguntou, que no dia que eu não falei nada de relacionamento do meu irmão, e ele chegou a falar que o Júnior não teve relacionamento com ninguém, o próprio Júnior tinha vergonha do que ele era, e não, meu irmão não tinha vergonha do que ele era. O meu irmão, sim, ele já foi casado, ele chegou a morar muito tempo com o Carlos, só que na época que aconteceu isso, eles não estavam mais juntos. Eles já tinham separado, mas ele sim, ele chegou a eles têm a casa deles, inclusive, até hoje, lá em Águas Lindas, ele mora lá, o parceiro dele, né? Mas sim, ele teve relacionamento, sim. Certo. E aí, posterior a esse término desse relacionamento, que ele foi morar com a senhora, com a Sim, ele família da voltou para senhora. casa e foi morar comigo e com a minha mãe, exatamente. Certo. Outra pergunta que eu tinha anotado aqui também. A senhora tinha conhecimento que, depois desse término, o Júnior tinha algum aplicativo de relacionamento, Tinder, que ele marcava encontro com pessoas, ia encontrar? Eu não mexia no celular do meu irmão, então. Então, E a ele senhora nunca. tem conhecimento, não? Não, ele nunca chegou assim a conversar comigo, eu nunca. Só para pontuar essa questão que o doutor promotor perguntou para a senhora, é,
Hoje, atualmente, vocês passam ou já passaram necessidade por conta da renda que o Júnior oferia no trabalho dele para ajudar em Não, casa? não passamos fome, não. Certo. A senhora chegou a visualizar as imagens das câmeras de segurança do processo? O delegado mostrou para a senhora? Sim. Inclusive, era outro assunto também que eu queria falar com outra pessoa, com o outro que estava aqui da outra vez, Perfeito. É que ele importante a tinha, gente deixar que ele tudo claro. tinha falado aqui em cima, porque eu tive acesso às câmeras, né, do dia que o Júnior ele atravessa, vai para lá. E eu peço até perdão, não queria falar essas palavras aqui, mas vou falar. Eu acho que você até lembra do dia que você estava aqui. Ele chegou a falar aqui na frente que Fica tranquila, pode gastar o tempo que for necessário, tem água aí na frente, pode beber. Pode ficar calma, viu? eu tive acesso a todas as câmeras dos vídeos do meu irmão e ele falou coisas aqui que eu não vi. Igual no dia que ele falou aqui ele meio que falou que o meu irmão como se ele tivesse entrado, tipo, como se ele tivesse invadido para poder entrar lá onde o João Mendes estava. E assim, quem viu os vídeos não foi isso. Meu irmão, em momento nenhum, meu irmão forçou o portão para entrar. Em momento nenhum, meu irmão tentou pular portão, meu irmão não fez nada disso. Ele falou aqui que o João Mendes tinha falado que ele queria ter relação com meu irmão e que forçou para ele ter relação com ele. E ele falou que o meu irmão ficou no portão, abaixou as calças e ficou se esfregando no portão. E assim, eu não tive acesso a esses vídeos. Eu ia até falar com ele, que eu pensei que era ele. Eu ia falar hoje hoje eu queria que ele me mostrasse esses vídeos, porque eu, Driana, não tive. Eu vi todos os vídeos do meu irmão, mesmo me doendo, mas eu vi, porque fui eu que resolvi tudo, meu irmão, eu que fui em delegacia, eu fiz tudo. Então eu quis ver esses vídeos. E eu vejo esse que ele fala, inclusive, no dia ele até falou que o Júnior realmente, ele ficou lá no portão esperando. Mas ele ficou esperando o João Mendes entrar lá dentro, amarrar aqueles cachorros, fazer sei lá o quê, para poder abrir o portão para o meu irmão entrar. Ele veio por livre, espontânea vontade, abriu o portão e meu irmão entrou. Meu irmão não pulsou o portão, meu irmão não pulou, meu irmão não abaixou calça, ficou se esfregando igual ele falou, entendeu? Então, assim, infelizmente, depois que a gente está ali, a gente ouve muita coisa aqui que a gente sabe que é mentira. Eu ouvi aquele dia dele, inclusive ele falou da minha mãe. A minha mãe, no dia do acontecido com meu irmão, minha mãe estava na Bahia com a morte da minha avó. A minha avó tinha falecido e no dia da missa de sétimo dia, o meu irmão faleceu. Então, minha mãe soube da morte do meu irmão na Bahia, que a gente foi dar a notícia para ela. Minha irmã não sabia de nada, minha mãe não sabia de nada. Na primeira audiência, quando chegou para minha mãe vir, minha mãe passou mal, ela não queria vir. Eu liguei para poder saber se podia pôr outra pessoa para ela não vir, mas infelizmente ela tinha que vir. E eu, minhas irmãs, a gente conversou com ela, a senhora tem que ser forte, a senhora vai. É pelo Júnior, é a justiça que a gente vai fazer pelo meu irmão. E ela veio. E no dia que ela veio da primeira audiência, ele ficou aqui em cima, fazendo chacota da cara da minha mãe. É muito fácil chamar a mãe para vir aqui, para chorar, para se acenar. Ninguém vem aqui para fazer teatro. A gente, todo mundo aqui é ser humano e quem tem coração, quem tem sentimento, sabe da dor, uma dor dessa. Então, eu ia até falar isso para ele. Eu não queria que ele falasse hoje de novo, porque ele falou da minha mãe. Porque ele ficou aqui fazendo pouco caso da cara da minha mãe. Hoje é a segunda vez que nós vem de novo. Espero que hoje, em nome de Jesus, espero que hoje seja encerrado, porque é dolorido para a gente. Da outra vez a gente veio e, infelizmente, falaram que ele era doido, que eu tenho certeza que doido ele não é, e pediu o exame de sanidade mental e cancelou a audiência, né? Doido eu tenho certeza. Eu posso com quem quiser aqui, que eu tenho certeza que doido ele não é. Mas, infelizmente, a gente teve que vir aqui de novo. E se for preciso, eu vim aqui amanhã, até o último dia da minha vida, eu venho para poder defender o meu irmão e ter a justiça pelo meu irmão. Mesmo doendo em mim, que não é fácil, mas eu venho. Agradeço, tá? O depoimento da senhora. Sem mais excelência. E também, se possível, a defesa dispensa a senhora Avanildes. Ok, Tá bom? senhores e senhoras juradas, tem alguma pergunta por escrito? Pode encerrar a gravação. Bom dia, senhora Avanildes, é isso? Isso. Só me confirma o nome completo da senhora? Avanice de Jesus de Souza do Nascimento. Ok, consultamos se a senhora queria falar, né? A senhora manifestou interesse, correto? Como a senhora é mãe da vítima, eu não vou colher o compromisso legal da senhora dizer a verdade. Espero que fale, que a senhora se sentir confortável em responder, tá bem? Tá bom. Sobre os fatos, o João Mendes é acusado de ter matado o Júnior, que é filho da senhora. O que a senhora sabe sobre como aconteceu? Tipo assim, né? O que eu fiquei sabendo, eu tava até viajando na época, né?
do acontecimento. Minha mãe tinha falecido e eu estava lá. Aí eu fiquei sabendo lá e cheguei. Eu só sei dizer uma coisa para vocês todos que estão aqui. Ele é um monstro. Que tipo assim, na segunda-feira, ele teve com meu filho, bebeu com mais meu filho na segunda-feira. Só sei dizer isso para vocês. Ele é. E eu quero justiça. É só o que eu queria falar mesmo aqui para vocês. Ministério Público. Doutor. Bom dia, dona Vanildes. Assim como falei para a Adriana, falo para a senhora também meus sentimentos em relação ao Júnior, tá? Mas é exatamente para que haja justiça em relação ao que aconteceu que a gente está aqui hoje, né? Mais uma vez, espero que seja a última, né? Depois vou explicar para os jurados e tudo mais exatamente o que aconteceu no outro julgamento para a gente estar aqui mais uma vez. Mas é importante que a gente mostre aqui para os jurados, né? Eu até fiz questão de que deixasse a senhora bem à vontade para a senhora depor ou não depor, conforme fosse da vontade da senhora, né? Mas é importante que os jurados ouçam, né? Realmente o que a senhora tem a dizer. Então, eu agradeço até a senhora ter essa força, vamos dizer assim, de estar aqui. Eu sei que é muito difícil. A senhora, então, estava na Bahia quando teve notícia, né, da morte do Júnior, do assassinato do Júnior. Foi. Estava lá por ocasião Da morte da da morte minha da mãe. sua mãe, né? Missa de sétimo dia, não é? Isso. Que a senhora estava? Isso, foi Bem. bem no dia da missa de sétimo, no dia da minha mãe. Aí eu recebi a notícia à noite que tinha matado meu filho. Entendi. E essa notícia já te revelava o que tinha acontecido, como é que tinha sido ou não? Não, Não, né? não. Entendi. Tá certo. A senhora sabia quem era esse rapaz, esse João? Eu via ele. Eu passava para ir para minha igreja, que eu sou evangélico, eu passava para ir para a igreja. Eu via ele lá no trabalho onde ele ficava lá mais o irmão. Eu via ele, sabe assim? Certo. Por ali, né? Isso, Tá certo. Tá joia. E a senhora já disse que na segunda-feira anterior ao crime eles estiveram juntos bebendo, foi. né? Fiquei sabendo. Quem que falou isso pra senhora? A senhora se lembra? Quem que lhe deu essa informação? Pessoas mesmo lá de lá mesmo, sabe? Da distribuidora. Sim, da distribuidora, É isso, ele propriamente. foi lá comprar ainda. Tá. Sabe? Essa distribuidora, inclusive, na qual o Júnior já havia trabalhado. Ele trabalhou lá quase 10 anos nessa distribuidora. Muitos Entendi. anos, meu filho começou cedo lá, trabalhando. Perfeito. Tá. E até esse dito irmão dele, no dia mesmo, ele bebeu junto com ele também lá. Ele ainda bebeu, mas O próprio Júnior, Hermínio também. o Júnior e o que fez a maldade com meu filho, o irmão dele bebeu lá mais ele. Uhum. Entendi. Tá certo. Então, em algumas ocasiões ali, eles chegaram a se encontrar na distribuidora. A senhora sabe se eles tinham algum tipo de relação, Não, seja de amizade, não. alguma outra coisa? Não Não, tem não. Eu conhecimento já disso. procurei os meninos que trabalham lá, que trabalham com meu filho lá, né? Que, tipo assim, quando ele ia lá na distribuidora, se ele conversava com ele assim, com o Júnior, assim, ele disse, não, ele não tinha conversa assim com funcionário. Ele era aquela pessoa calada, disse que ele chegava a pedir as coisas dele lá e não tinha conversa com, entendeu? Assim, não, Certo. pra dizer assim, não, ele ficava conversando com o Júnior, com meu filho. Não tinha. Disse que não tinha, entendeu? Perfeito. Não tinha, então, Isso, essa assim. proximidade, vamos dizer assim, mas tinha conhecimento a respeito de quem era quem ali, sabia que Isso. tinha trabalhado Isso, no Tarcísio. Tá, tudo bem. E aqui eu vou perguntar mais ou menos a mesma coisa que perguntei para Adriana, tá? É importante a gente saber quem era o Júnior, porque hoje está aqui o João para contar, né, quem ele é, mas o Júnior não está. Então, ele conta com os familiares para isso. Como é que era o Júnior? Como pessoa, como amigo, como filho? Era um filho maravilhoso, meu filho. Meu filho era amigo de todo mundo, lá mesmo no setor. Quando eu mudei para lá, meu filho tinha 5 anos. Todo mundo conhece meu filho. Meu filho era um amor de pessoa para todo mundo. Nunca Bom teve nenhum filho. problema com a justiça, coisa desse tipo? Não, não, não. Isso aí eu garanto para o senhor que ele nunca teve coisa de justiça assim, sabe? Envolvimento com droga, nada dessas coisas. Meu filho nunca teve.
Certo. A forma como o réu relata, né? Ele relata um comportamento ali um pouco agressivo por parte do Júnior, né? O Júnior é uma pessoa assim, Não, com agressividade? era não. Meu filho Era. não era agressivo. Outra coisa também, se ele não queresse que meu filho entrasse nesse lugar lá, que ele fez essa maldade com meu filho. Lá tinha 2 cachorros desse tamanho. Pra que ele prendeu os cachorros? Pra que ele abriu o portão pro meu filho? Portão na altura daquele. Jamais meu filho ia saltar aquele muro ali, aquele portão. Sim. E ele alega que meu filho forçou. Ele abriu o portão. Sim. Ele prendeu o cachorro. Ele estava já na intenção de fazer a maldade com meu filho. A senhora chegou a ver aquelas filmagens das câmeras de Não, segurança que ficam na frente? não, mas Não? eu fiquei, tipo assim, eu não vi, mas você fica sabendo, né? As pessoas, Sim. né? Sim. Sem querer, as pessoas acabam. Uhum. Acaba Mas eu mesmo não contando, vi. né? É, Sim. eu mesmo não vi filmagem que tem, diz que tem filmagem dele assim, né? Minhas filhas mesmo até tem uns delas. Sim. O Júnior trabalhava? Seu filho Júnior trabalhava? Trabalhava. Uhum. A senhora mencionou da outra vez os locais em que ele trabalhou, né? Trabalhou na distribuidora por vários Isso. anos, como a Ele senhora trabalhou disse. quase 10 anos na distribuidora. Aí depois trabalhou na Fujioka. Agora, quando no acontecimento, ele estava trabalhando na Real Acessório, naquela empresa. Uhum. Ele estava nela. Tá joia. A senhora, já na época do fato, era viúva, não é isso? Uhum. Tem 20 anos que eu sou viúva. Quando o pai dele morreu, ele tinha 5 aninhos. Tá certo. Na casa da senhora morava quem? Morava a senhora, o Júnior, O Júnior, a Adriana? a Dri e meu neto, que é filho dela, a Certo. Denise, que hoje ela mora, só ela mora de aluguel, hoje mora sozinha. Mas ela morava comigo também. Certo. E o Júnior ajudava em casa, com essa renda que Ajudar. ele tinha? Uhum. Meu filho era muito, muito bom. Meu filho não, era um filho maravilhoso. Tá O certo. irmão, o irmão para minhas filhas era. Tá certo. Eu, assim como fiz com a Adriana, não vou entrar com a senhora em detalhes a respeito de laudo, a respeito da dinâmica do crime em si. Isso tudo tem outros elementos para a gente tratar com os jurados. Acho que seria até uma tortura fazer isso com a senhora. Tá? Tem algo a mais que a senhora queira falar para os jurados, queira expor que a gente não tenha perguntado para a senhora queira dizer? Não, só a justiça mesmo. Só a justiça que eu quero, a justiça de Deus. Tá bem. A senhora fique bastante tranquila, tá? No que diz respeito ao Ministério Público. Eu não sei se me apresentei para a senhora, meu nome é Tiago, tá? Promotor de justiça. Ah, O trabalho vai ser exatamente nesse sentido, tá bem? Para que haja justiça no dia de hoje. Muito obrigado por ter vindo. obrigada. Defesa tem perguntas? Sim, excelência. Dona Vanildes, bom dia. Bom dia. Primeiramente, meus sentimentos à senhora pelo ocorrido. Só umas perguntas pontuais aqui, só para conhecimento. A Real Acessórios que o Júnior trabalhava, era em qual cidade? Tabatinga. Taguatinga? Uhum. Certo. Hum, A senhora não pode intervir, tá bom? Eu tava na cabeça que era em Taguatinga. Uhum. Agora eu pergunto sobre tempo, localidade. Naquele lugar que fica a marmoraria, quanto tempo é até a casa da senhora? Ou a casa onde o Júnior morava? Você fala assim, o tempo dele. Caminhando isso, Ah, tá. Uhum. Acho que deixa eu- acho que uns 10 minutos. caminhando. Certo? A distribuidora, que é a distribuidora do seu Tarcísio, também é próximo ali? É próximo. Uhum. É, bem próximo lá também. A senhora sabe me dizer se o Júnior e o João, eles tinham alguma amizade ali dos dois, ou algum relacionamento entre eles que a senhora teve conhecimento? Não, não tem. Uhum. Outra pergunta também que eu perguntei para a filha da senhora, em relação a um companheiro ali do Júnior. Ele já chegou a apresentar para a senhora? Falou, mãe, esse aqui é meu companheiro, estou junto com ele. Chegou? Já, o Carlos. Uhum. A senhora sabe me dizer se o Júnior tomava algum tipo de remédio controlado ou algum Não, outro? não.
Ele fazia uso de bebida alcoólica? Ele bebia a cervejinha dele. Uhum. As imagens das câmeras de segurança, a senhora falou que não chegou a ver, né? Não, não. Uhum. Então, eu agradeço, tá, o depoimento da senhora. Sem mais, excelência. Obrigado. Uhum. Obrigado, doutores. Os jurados e juradas têm alguma pergunta para ser feita por escrito? Doutores, se me permitem, eu vou fazer uma pergunta apenas. Em seguida, eu devolverei a palavra se acharem necessário fazer complemento. A senhora está passando por algum acompanhamento psicológico após o ocorrido? A senhora tem algum interesse de ter um acompanhamento? Doutores, querem alguma complementação? Ok. Lembrando que... Pode ser. Senhor Tarcísio, Sim, sou eu. me confirma seu nome completo? Tarcísio Herculano de Lima. O senhor foi arrolado como testemunha em um processo que o João Mendes Lima, ele é acusado de ter matado e ocultado o corpo do senhor Júnior de Souza do Nascimento. O senhor conhece alguma dessas duas pessoas que eu citei o nome? Conheço o Júnior e não sabia o nome do outro rapaz, mas ele frequentava meu estabelecimento. O senhor se considera amigo de algum deles? Eu fui patrão do Júnior por mais de 10 anos. Conhece a família do Júnior? Conheço. É amigo da família do Sou Júnior? amigo. Então, o senhor será ouvido como informante, não vou colher o dever legal do senhor dizer a verdade, mas peço que fale aquilo que sabe, que tem conhecimento, para contribuir aqui com a análise do caso, tá bom? Ok. Sobre esses fatos, inicio perguntando, o senhor se recorda da noite em que o Júnior morreu? Da noite não, que ele estava desaparecido, né? Eu recordo de o próprio irmão do rapaz que foi acusado de ter matado, de ele ter falado que 2 dias antes do acontecido, ele foi na minha loja falar que esse João foi lá e comprou cerveja e foram os dois tomar cerveja lá onde aconteceu o crime. E ele até bebeu da caixa de cerveja que ele comprou, entendeu? E depois saiu, deixou os dois lá. Depois de 2 dias aconteceu esse crime lá, no mesmo local que eles estavam bebendo na cerveja. Deixa eu entender. 2 dias antes. 2 dias antes do acontecido de Juninho morrer. Eles foram lá no meu estabelecimento, compraram o Júnior e o suposto cara que matou, o cara que matou o Júnior. Foi lá e compraram e ficaram bebendo lá na marmoraria deles. E tanto que o irmão dele, o Hermínio, foi lá e disse que ainda bebeu 2 cervejas da caixinha deles dois, deixou eles dois lá e saiu, deixou os dois lá. Eles eram amigos? E se era amigo, eu não sei não, mas ele tinha algum contato. E antes eles já compraram para estar bebendo junto, né? O senhor viu os dois juntos só nessa oportunidade? Eu fiquei sabendo que eles estavam juntos porque o próprio irmão dele falou. Ah, sim, o senhor ficou sabendo Uhum. por intermédio do irmão. Ok. O senhor ajudou nas buscas? Ajudei. Conte pra gente como é que foi. Eu não acreditava, né, que o Júnior, como sempre foi acostumado a dar notícia, para mim, um ótimo funcionário, um homem de confiança. Até então, foi acusado até de ter posse ilegal, e a arma que ele foi encontrado estava dentro do meu estabelecimento, é minha, tinha registro, e ele, como o meu funcionário de confiança, o policial fez uma busca de rotina, perguntou se tinha, ele disse que não sabia, abriu o cofre, o cara pegou a arma e levou, e tanto que foi devolvida, fez a cautelação, devolveu a arma para mim no outro dia, o delegado, e Juninho foi absolvido e tudo, entendeu? Era meu funcionário de confiança. Tem até a senha do cofre, mas ele não podia pegar arma, nada, ele não tinha habilidade. E os caras acusados de um posse ilegal. E isso aí, para mim, foi um absurdo também. No dia foi depois que eu depôs, falaram isso dele, entendeu? Mas não falaram o que tem acontecido, que o irmão dele, o próprio Hermínio, estava tentando dar fuga para ele, sim, comprando uma moto para ele fugir, entendeu? Tá, vamos só voltar aos fatos aqui para não perder O foco, né? Bora. Não perder a organização dos eventos. Sim. O senhor participou da busca? Participei, fui atrás do UB, vim de Itaguatinga, atrás para saber o paradeiro, para saber onde é que ele estava. Foi na delegacia? Fui também na delegacia. Como vocês ficaram sabendo que encontraram o Júnior? O policial me ligou, eu estava em Itaguatinga, atrás do endereço do cara do UB, para saber se tinha algum paradeiro do Júnior, né? Que a última pessoa a ter
contato com o Júnior foi esse cara do Uber, entendeu? Uhum. Aí a gente foi lá e não conseguiu nada, foi em Taguatinga, aí eu soube a notícia, o policial me ligou para mim, falou, ó, tem um corpo aqui, aparentemente é desse rapaz, tá dessa forma aqui dentro de uma cisterna, não acreditei, disse, perto da sua loja, entendeu? Próximo da casa dele. Aí não acreditei, voltei eu, outro amigo meu, que a gente estava tentando procurar, achar ele, né? Voltou e cheguei lá, já deparou com os policiais lá, um monte de policial, eu fui lá reconhecer e reconheci que era o Júnior. O senhor reconheceu no local que foi encontrado o corpo? Isso, eu fui lá, eu fui um dos que foi lá e vi ele, o Júnior morto. É, agora eu vou perguntar sobre a posição do estabelecimento do senhor, da marmoraria e da casa da vítima. Qual é a distância entre a distribuidora do senhor e a marmoraria? No máximo 400 metros, 300, 400 metros. Tá. Qual a distância da marmoraria na casa do Júnior? Mesma coisa, aproximadamente, entendeu? 300, 400, até menos. Entendi. Então fica tudo Próximo, relativamente tudo próximo. próximo. O Júnior costumava frequentar a distribuidora. O Júnior trabalhou comigo, ficava lá. Depois que ele saiu para trabalhar em outro local, frequentava. Sim, frequentava sim. Consumia bebida alcoólica. Lá na minha distribuidora, não. Ele sempre comprava, levava para casa dele, entendeu? Ou saía com os amigos dele, sim, mas ele consumia bebida alcoólica, sim. Quando ele vinha do trabalho, ele passava em frente à distribuidora. Às vezes ele passava, sim, cumprimentava a gente. Com que Ele- frequências? Tem uma noção? Não era raro. Depois que ele saiu do meu estabelecimento, se não me engano, uns 15, 20 dias, ele sempre passava lá, falava com a gente e ia para casa. Como que era o comportamento dele, no geral? Como pessoa, como funcionário, excelente. Não tem nenhum freguês que reclamasse dele de nada. Como pessoa, tratava super bem, a convivência com os outros funcionários, excelente. Ótima pessoa. Entendi. Sobre o João acusado, o senhor conhece ele há muito tempo? Não, foi pouco tempo. A convivência com ele lá, próxima da minha loja, ele não chegava, não conversava com a gente, ficava reservado, mas ele já bebeu no meu comércio. Lembra, assim, mais ou menos com que frequência ele ia no comércio? Uma, duas, três vezes na semana, ele sempre ia, depois se afastava, depois voltava, entendeu? Era Uhum. próximo à marmoraria dele, o meu comércio. Como que era o comportamento dele? Ele era mais fechado, chegava, ficava lá, pegava mercadoria, bebia, ficava lá no canto dele. O senhor começou o relato falando que 2 dias antes Eu fiquei O senhor sabendo, ficou sabendo fiquei que 2 sabendo, dias antes. que ele tinha comprado bebida na minha distribuidora e o Júnior e o próprio cara que matou estavam lá e o irmão dele ainda bebeu da mesma cerveja. Beberam lá, Isso, 2 dias antes, isso em qual local? na marmoraria. Entendi. Ministério Público. Obrigado, excelência. Bom dia, senhor Tarcísio. Bom dia. Tarcísio, só para deixar claro, esse encontro, então, que existiu ali entre eles, foi Júnior, João e o Hermínio Isso, bebendo juntos, cerca de 2 dias antes ali da ocorrência do fato. 2 dias antes. Se eu Pegaram não me engano, na segunda-feira. na segunda-feira, Na pronto. segunda-feira. Pegaram as bebidas, compraram as bebidas ali No meu no estabelecimento. estabelecimento do senhor, na distribuidora ali do senhor, e foram para a marmoraria beber Isso. juntos. Isso. Tá. Entendi. Tá bem. O senhor disse que. E aqui eu vou ter que entrar em alguns detalhes, né, a respeito do corpo, já que o senhor esteve ali presente. O senhor foi um dos primeiros a chegar ali? Já tinha, no local do crime, já tinha gente lá dentro, mas eu falei que conhecia ele e a policial perguntou se eu podia reconhecer. Eu disse que sim. Entendi. Então falou- a polícia já estava fazendo trabalho lá. Já estava fazendo o trabalho. Entendi. Aí o senhor então conseguiu ainda ver o corpo ali. Eu vi. Ele já tinha sido retirado da cisterna ou não? Já tinha retirado Já. da cisterna. Entendi. Como é que estava o estado do Júnior? Eu vi ele um pouco assim e reconheci que era ele, entendeu? Estava pelado, estava sem roupa, Uhum. entendeu? Estava machucado um pouco a cabeça, dava para ver. De longe, mesmo assim, dava para ver as lesões. Entendi. As lesões se concentravam na cabeça ali do Júnior. Eu vi a lesão na cabeça. E depois fui até no ML também, com a irmã dele, e vi que ferimento bastante grave. Bastante grave, né? O senhor sabe com que
tipo de instrumento que o acusado atacou o Júnior? Precisamente não sei, mas disse que foi uma picareta encontrada no local. Não sei se foi o que fez Uhum. aquele agravamento lá, mas a picareta foi encontrada. Tá certo. O corpo dele, conforme o senhor disse, já estava fora da cisterna. Tava- Você teve informação de que o corpo foi jogado lá dentro dessa cisterna? Eu tive informação que sim, foi jogado lá dentro. E eu Entendi. fui lá e tirei o celular dele dentro da cisterna, os bombeiros foram, não conseguiram, eu esvaziei, mas o próprio irmão dele, entendeu? E tirei o celular, os pertences dele estavam tudo lá dentro da cisterna, o sangue ficou todo lá dentro da cisterna também. Certo. Ali dentro da cisterna, então, estava com água? Tinha água, Tinha água. tinha água. Mas não até em cima, ou tava? Como é que tava a situação da água? Tinha bastante água. Aí a gente esvaziou, ligou a bomba, esvaziou, e eu paguei para outro rapaz para ele ir lá embaixo para pegar o celular do Júnior. Entendi. Tinha o celular dele lá, Tinha a mochila, mochila, o cinto. cinto também. O senhor tomou conhecimento por que o Júnior estava despido? Ele estava despido. O senhor tomou conhecimento de por quê? Ele me mostrou, eu vi lá. Quando eu fui lá, eu vi ele. Estava sem roupa. O Júnior. Sim, mas o senhor chegou a ter conhecimento, alguém te informou, o senhor teve alguma informação de se por que o corpo dele estava daquela forma? Por que ele estava sem roupa? O que aconteceu ali na dinâmica entre os dois que o Júnior estava sem roupa? Não, eu não tive Isso que o conhecimento. senhor não sabe. Não. Tudo certo. O senhor descreveu num outro julgamento, que já é o segundo que a gente faz, né? O senhor já prestou outros depoimentos a respeito do fato, inclusive aqui, né? O senhor descreveu o João, mencionou ali o João como uma pessoa muito fria, né? Principalmente em relação ao ocorrido, né? É isso mesmo? Qual que é a sua impressão a respeito ali do João? Sim, eu achei porque pelo ele conhecer a gente ali, né? Se o Júnior estava fazendo alguma coisa que não podia, ele conhecendo, sabia o local que ele já tinha trabalhado, entendeu? Podia ter falado, sabia onde provavelmente a vítima, o Júnior, morava, entendeu? Ele podia ter falado, comentado com a gente que estava ali próximo do comércio e esconder o corpo lá dentro, só depois falar que, depois de muito tempo, já estava morto lá dentro, né? Quando o senhor compareceu lá, que hora do dia era? Do dia ou da noite? Da noite. Que hora que era? Eu não sei, mas eu saí com a família para procurar, fui na delegacia. Já era escuro. Já. Quando eu fiquei sabendo da notícia, um policial que ligou, que estava lá, eu falei, ó, meu contato está aqui, eu vou atrás, vou procurar, porque eu tenho como ele da família, entendeu? Trabalhou muito tempo comigo, e saí para procurar. Eu não acreditava que ele estava desaparecido, entendeu? E já deparou com essa notícia, que ele estava... O policial me ligou, ele disse, ó, provavelmente é o rapaz que vocês estão procurando, tá perto próximo à sua loja, entendeu? Ele tinha saído ali da distribuidora do senhor. Foi seu funcionário por muitos anos, né? Muitos anos, mais de 10 anos. É. Saiu, pediu para voltar de novo, aceitei de volta, trabalhou mais um dia e disse, Tarcísio, eu vou arrumar outro serviço na Real Acessórios, pode ir, se for melhor para você, e seja feito de sua vontade, pode ir trabalhar lá. Perfeito. Um rapaz trabalhador, então. Trabalhador e honesto, comunicativo, não tinha divergência com nenhum funcionário, nem com freguês. Em algum momento, em alguma situação, trabalho fora dele, o senhor se recorda de algum ato de agressividade ali por parte Não, do nenhuma. Júnior? Nenhuma. Pessoa totalmente calma, Júnior, consciente, tranquila. Você teve acesso às filmagens das câmeras de segurança dali da frente? Eu tive acesso a algumas do Instituto Mix, até na minha também tentei procurar nas minhas câmeras, que meu comércio tem câmera, mas não mostra ele chegando, entendeu? Uhum. Eu tive acesso depois, passou na televisão, depois eu fui atrás dessas imagens para a gente tentar ver, mostra que ele veio até determinado local, aí eles se encontraram no caminho, um acenou para o outro, entendeu? Sim. Como o senhor
como o senhor falou, teve bastante repercussão na mídia, esse fato, na Também, época, né? foi muito. Muita gente gostava do Júnior. Muita gente. Os vizinhos tudo gostava dele. Outras pessoas de fora, freguês, vinha de longe para comprar com ele, que ele atendia super bem. Sim. Chegaram a colocar faixas ali na frente da marmoraria pedindo justiça, o senhor se lembra disso? Eu fiquei sabendo que realmente teve alguém que colocou a faixa. Não sei quem foi, Sim. mas colocaram em frente o local lá que foi encontrado, ele foi encontrado morto. Certo. Mas tem mais alguma questão aqui para tratar com o senhor? Tem mais alguma coisa que não tenha perguntado, que o senhor queira relatar para nós? Nossa, achei muita crueldade fazer uma coisa dessa com ele, da forma que ele foi morto, entendeu? Ele não merecia, não. Ele é uma pessoa boa do jeito que ele era, ele não merecia ter acontecido isso com ele, não. Muito obrigado, senhor Tarcísio, por ter vindo e mais uma vez colaborado com a gente. Agradeço. Defesa tem perguntas? Excelência. Perfeito. Tudo bem, senhor Tarcísio? Bom dia. Bom dia. Advogado de defesa, me chamo Johnny. Vou fazer algumas perguntas para o senhor, só para ficar um pouco mais claro para o jurado, fazer uma reconstrução de tudo que aconteceu, tá bom? Sim, senhor. Da distribuidora do senhor, só para o jurado visualizar, como é que era lá? Era como se fosse um barzinho, tinha mesa para o pessoal sentar, comprar e tomar lá na frente sentado? Como é que era? Não, lá o pessoal compra e leva, mas geralmente fica alguns fregueses bebendo lá, mas eles não ficaram lá, não. Geralmente ele ficava lá, de vez em quando ele ficava lá, bebia uma latinha e saía. Certo? Então lá era do estilo de distribuidora que tem uma portinha que só passa a bebida e pega o dinheiro e pronto. Até por questão de segurança. Segurança, mas é gradeado, mas não só a portinha, é aberto. Ah, é aberto, É aberto. certo? Lá funciona até que horas? Deixa eu só dizer. Meia-noite, o horário do meu alvará, de sexta e sábado, das 8 da manhã até as 2 horas, e 8 da manhã durante a semana até 10 horas. O senhor é o proprietário de lá, mas o senhor atendia também ou o senhor tinha funcionários que faziam Eu sou o proprietário e atendo também, também? O senhor já chegou a atender o João, que é o acusador hoje? já sim. Em algum momento o João deixou de pagar alguma bebida, comprou fiado, não pagou, ou arruma confusão lá no estabelecimento do senhor? Ele já comprava lá e falava, não, eu posso pagar depois, aí eu não tinha conhecimento com ele, não sabia nem o nome dele também. Falei, não, tudo bem, eu fumava cauto, pegava uma carteira e pagou depois. Ele foi lá Ele e pagou. sempre pagava direitinho ali. Pagou. Certo. Hoje ele tem algum débito na distribuidora do senhor? Não. Nenhum. O senhor pode? Tem um débito com a família, né? Que se for a vida do Não, certo. filho. Não, é referente à pecúnia quanto às bebidas lá da Não. distribuidora do senhor. Não. Comigo não. Perfeito. As imagens que mostra ele ali na distribuidora são imagens da câmara de segurança do estabelecimento do senhor? Sim. O senhor disponibilizou essas imagens ali para a Eu polícia? disponibilizei para a polícia. E aí, assim que aconteceu, que o senhor foi lá, verificou o corpo, fez um reconhecimento, foi que o senhor voltou na distribuidora e catou as imagens ali, começou a analisar? Eu fiquei sabendo, eu estava à procura do Júnior, entendeu? Certo. Aí essas imagens a gente já tinha puxado. Depois que eu vi passando lá, que fiquei sabendo que foi ele que matou o Júnior. Certo. Aí eu puxei as minhas imagens. Olha, antes do acontecido, ele tinha ido na minha loja comprar cerveja. Certo. Aí a Polícia Civil foi lá e pegou o equipamento para poder destrinchar ali as imagens. Foi isso que Eu aconteceu? cedi por livre e espontânea vontade a imagem dele comprando na minha distribuidora. Certo. O senhor, dessas imagens, o senhor tinha algum tipo de imagem que tinha ali o Júnior ou ele conversando na frente ali ou bebendo? Não necessariamente no meu estabelecimento, mas dos vizinhos que cederam as imagens deles se encontrando. Eu vi pelo próprio vizinho que me mostrou, que era o dono do estabelecimento que mostrou eles se encontrando. O Júnior vindo do trabalho e o rapaz que tinha ido comprar na minha loja se encontraram, mais na frente da minha loja. O senhor se refere às imagens em que o Júnior estava com a mochila chegando no trabalho e ele chamou o João que estava do outro lado da rua, ele atravessou, os dois conversaram? Eu me recordo o Júnior com a mochila e os dois se acenando. Os dois se acenando, um acenando para o outro. Isso. Essas imagens necessariamente ditas de acenando ali não era da câmera do senhor, era dos vizinhos. Era do vizinho. Perfeito. Essa informação que eles beberam juntos na segunda, o senhor obteve foi através do irmão do Do João? próprio irmão dele. Teve outra pessoa ali que chegou e falou também que eles beberam? Sim, um rapaz que estava lá na frente lá, falou que viu
O Júnior comprando a caixinha de cerveja e subindo para lá, entrando lá no estabelecimento dele. Isso foi na segunda, 2 dias Eu, antes. eu não sei precisamente se foi na segunda, mas que vi os dois juntos antes do acontecido. Certo. Essas imagens também tinha na câmera de segurança do senhor, do Júnior chegando ali comprando? Não, eu não cheguei a ver, mas o próprio irmão dele falou que ele, o Hermínio, foi ainda bebeu uma latinha de cerveja dessa cerveja que eles compraram e deixaram os dois juntos. Então, o senhor não conseguiu localizar ali imagens do Júnior comprando cerveja ou eventualmente com o João ali na frente? Não, não. Na época em que o Júnior trabalhava com o senhor, saiu, necessariamente dito, para focar mesmo na pergunta, quando o João foi comprar bebida, foi o senhor que atendeu ou foi outro funcionário? Aquela compra que está nas imagens, ele ali comprando no dia dos fatos. Não me recordo, mas tinha funcionário comigo. Pode ter sido eu ou outro funcionário. Mas ele foi na minha loja e comprou. Não sabe se o senhor souber, né? Se tiver conhecimento. E o Júnior e o João, eles tinham algum relacionamento, ou eles eram amigos, ou eram namorados, alguma coisa do tipo. O senhor tem esse conhecimento? Eu fiquei sabendo depois do acontecido, que eles tinham ido lá, o Júnior tinha comprado cerveja e levado para os dois beber, 2 dias antes do acontecido. Não me Até o refiro, entanto, eu não sabia se tinha algum relacionamento, algum envolvimento. Eu não sabia. sim, eu me refiro ao relacionamento que o senhor sabe, assim, ó, eles eram namorados, ou eles ficavam juntos. Que o senhor tem conhecimento. Não, que eles tinham isso aí, não. Quando o senhor chegou lá no local para reconhecer o corpo, a polícia, os bombeiros já estavam todos ali, o corpo do Júnior já estava fora da cisterna? Já assim. O senhor nos relatou que ele estava sem as vestes. Quando eu vi ele, estava de frente sem as O vestes. senhor se recorda se ele estava de tênis, de meia, a calça estava na canela ali, meio abaixada? O senhor se recorda disso? Não, me recordo não. Mas vi algumas imagens depois que até publicaram no jornal. Olá, seu Tarcísio, tudo bem? Tudo bem. Só me pergunto. O João já chegou a discutir com alguém na distribuidora alguma vez? Ou não? Que eu saiba, não. E o que eu presenciar, nenhuma vez. Certinho. Mas, Obrigado. Senhores e senhoras juradas, tem alguma pergunta para fazer por escrito? Ok, tem o papel aí. O senhor afirmou que conheceu o Júnior há bastante tempo, é isso? Eu afirmei que conhecia ele da minha loja, mas não sabia o nome dele, entendeu? Ele frequentava lá e comprava. O Júnior. O Júnior, mais de 10 anos trabalhou comigo. Conheci e trabalhou comigo. Na minha empresa, fichado. Tá, durante esse tempo, ele trabalhou com o senhor tem conhecimento de alguma ocasião que o Júnior deu em cima de clientes, Nenhuma. que assediou? Nenhuma. Profissionalista. Ele trabalhava como profissional lá na minha loja. Profissional. Atendia super bem. Então o senhor não tem conhecimento. Não tenho conhecimento. Ok. Os jurados têm mais algum esclarecimento? Sendo assim, dou por encerrado o seu depoimento, agradeço pela presença. Pode encerrar a gravação. Ministério Público de Defesa, posso pensar testemunho. O senhor está dispensado.